Nós vamos seguir agora a apresentação com o professor Leonardo Marcondes Machado, próximo orador, a quem eu, desde logo, já convido para a sua apresentação. Está com a palavra, professor. Então, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação retornar a esse grupo. Cumprimento o ministro Rogério Schietti, em seu nome cumprimento todos os professores e professoras que participam desse seminário, também os membros desse grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Bom, é claro que falar no meio da tarde tem as suas vantagens e desvantagens. Eu vou tentar não ser muito repetitivo, porque vários dos assuntos que eu tinha programado para a minha intervenção, de alguma maneira, já foram abordados por outros expositores. Então, eu vou tentar, ao longo dessa fala, observando o limite de tempo aqui estabelecido, priorizar alguns temas que, de alguma maneira, não tenham sido ainda mencionados ou que mereçam uma maior atenção. Bom, me parece que o reconhecimento de pessoas, em primeiro lugar, é uma questão que pode ser abordada em três planos. O reconhecimento de pessoas é uma questão dogmática, é uma questão criminológica e é uma questão político-criminal. E ela é uma questão dogmática porque, como diria talvez o professor argentino Alberto Binder, quando ele trabalha com a ideia de dogmática, essa construção de conhecimento em torno do direito processual penal não é uma construção de conhecimento meramente contemplativa. O que nós buscamos com uma teoria processual penal, especialmente uma teoria crítica, é desenvolver conceitos ou explicações que se coloquem nesse universo que é o universo de práticas do sistema de justiça criminal. Então, essa é uma questão que interessa a dogmática processual penal. Interessa, claramente, a uma dogmática de viés acusatório, uma dogmática que tenha uma preocupação com o desvelamento da realidade e com a formulação de alguns caminhos possíveis em torno da instrução dos casos penais. É uma questão também criminológica, porque nós sabemos que a seletividade é um dado estrutural e um dado estruturante do sistema de justiça criminal. Vários autores, especialmente ligados a um criticismo criminológico, já anunciaram isso desde a década de 70 do século passado. E, para ficar talvez em um autor, eu poderia fazer referência a Alessandro Barata, que há tanto tempo nos ensina a respeito dos problemas da seletividade. Mas o que, afinal de contas, o reconhecimento de pessoas tem a ver com a seletividade? O reconhecimento de pessoas no modelo brasileiro, ele é um enorme potencializador da nossa seletividade penal brasileira. E isso, vários dos expositores e expositoras que me precederam já enfatizaram esse aspecto de como o reconhecimento de pessoas ele funciona como um grande instrumento de criminalização de negros e pobres nesse país. Então, não é possível perder de vista, é necessário sempre considerar essa dimensão também criminológica. E no âmbito político-criminal, se nós estamos preocupados com o desenvolvimento de políticas públicas que promovam, nos limites da possibilidade de um sistema penal, a redução das violências, e claro, aqui eu me refiro especialmente à redução das violências operadas pelo próprio sistema de justiça criminal, ou seja, as violências operadas pelo Estado em nome de um suposto controle da criminalidade, é preciso tratar do reconhecimento de pessoas no âmbito dessas políticas públicas. E, claro, sem perder de vista a opção constitucional em relação à presunção de inocência, porque nós temos um dispositivo político que vai privilegiar, como diria Ferraioli, o mais débil no sistema de justiça criminal, que no contexto da investigação ou do processo é a figura do imputado. Então é preciso pensar o reconhecimento de pessoas dentro dessas óticas, ou pelo menos entre esses três planos, e não trabalhando esses planos como planos completamente isolados, mas planos que se interrelacionam.
E, aliás, para que a gente possa pensar o reconhecimento de pessoas como ou em um ambiente de redução de violências, a transdisciplinariedade é indispensável. Esse grupo, aliás, demonstra exatamente esse aspecto, essa necessidade, né? Porque nós precisamos considerar, pelo menos para a redução das violências, critérios científicos, e daí a psicologia do testemunho é elementar nessa matéria. Nós precisamos considerar as críticas criminológicas, e vários já destacaram o problema do racismo, e nós precisamos também considerar todo esse acúmulo de conhecimento advindo da epistemologia jurídica, com incidência direta no campo probatório, ao menos se quisermos buscar critérios que sejam critérios mais racionais para a admissão, para a produção e para a valoração desse meio informativo ou probatório do caso penal. E aqui, a Janaína Matida foi muito feliz quando ela coloca que nós precisamos enxergar essas questões epistêmicas a partir de um dispositivo de distribuição assimétrica. Ou seja, eu estou, sim, a partir desse paradigma constitucional, mais preocupado com a redução da condenação de inocentes, ainda que isso custe uma dificuldade persecutória, ou seja, uma dificuldade para a responsabilização de efetivos autores ou pessoas culpadas por práticas criminosas. Então, é a partir dessas lentes que eu desenvolvo esse breve raciocínio. Então, eu gostaria de lançar aqui, talvez de forma bastante objetiva, alguns pontos para a nossa reflexão específica sobre o reconhecimento de pessoas. Uma questão que já foi mencionada, que é uma questão, de alguma maneira, dogmática, mas nessa perspectiva de um saber prático, é como eu entendo essa natureza do reconhecimento de pessoas no campo probatório penal. Ou seja, o reconhecimento de pessoas é um ato de instrução passível de repetição em juízo, ou o reconhecimento de pessoas é um ato de prova irrepetível? E aqui, me parece que, inclusive pelas exposições anteriores, está mais do que demonstrado que, para o campo da psicologia do testemunho, o que há é uma irrepetibilidade do reconhecimento de pessoas. Se trata, sim, de uma prova irrepetível, uma prova dependente da memória humana que deve ser considerada irrepetível, né? Há vários textos a respeito dessa matéria, eu faço a indicação de um deles, inclusive, de expositores desse seminário, um texto dos professores William Seconello, Gustavo Noronha de Ávila e da professora Lilian Stein, intitulado A Irrepetibilidade da Prova Penal Dependente da Memória, uma discussão a partir da psicologia do testemunho. É claro que isso, para nós que somos do processo penal, inclusive pessoas que se preocupam com a construção de uma teoria crítica do processo penal, isso traz, em um primeiro momento, algum desconforto. Afinal de contas, se visualiza um potencial risco à ideia de contraditório, pleno e ampla defesa para a formação dessa prova. Mas me parece que essa é uma questão que nós teremos que enfrentar. Afinal de contas, qual é a natureza desse ato de instrução do caso penal? Partindo da ideia, ou tomando esse pressuposto científico da psicologia do testemunho, parece que nos resta apenas visualizar no reconhecimento de pessoas ou uma prova irrepetível, portanto, com um conhecimento diferido, à semelhança, talvez, do que ocorra em algumas perícias, ou então como uma prova antecipada e, portanto, com um contraditório antecipado. Claro que isso mereceria uma exposição mais aprofundada, eu estou apenas situando essa questão nos limites de tempo que eu disponho aqui para essa intervenção. Agora, partindo da ideia de que o reconhecimento de pessoas ele é
uma prova irrepetível, ele deve ocorrer na fase da investigação preliminar. E ele deve ocorrer nessa fase porque é ali que se tem um menor lapso temporal possível entre aquele suposto fato criminoso, que é o objeto de apuração, e o próprio ato de reconhecimento. E isso, né, as pesquisas científicas no campo da psicologia do testemunho, elas vão apontar como sendo um critério para uma possível acurácia, então, uma maior confiança racional nesse ato de prova. Sendo irrepetível ou não, agora, fato é que o ato formal de reconhecimento, e a professora Lilian, ela, na sua exposição, de modo muito didático, ela deixou claro que, no funcionamento concreto do sistema de justiça, nós temos diversos reconhecimentos, mas nós temos um momento de reconhecimento que nós entendemos como um reconhecimento formal, ou como um ato formal de reconhecimento. A questão é que deve-se apurar o que ocorreu antes desse ato formal de reconhecimento. E aqui há uma função que é uma função de controle epistêmico daquele que é o responsável pela investigação preliminar, em regra, o delegado de polícia, mas também do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário, especialmente o Judiciário, na dimensão de um juízo de garantias. Por quê? Porque, a depender das condutas que foram praticadas naquele caso concreto, e aqui eu estou me referindo a possíveis atos de sugestionabilidade, aquele reconhecimento formal, ainda que obedeça supostamente os requisitos, que são requisitos normativos e científicos, ele é um ato viciado. Juridicamente, esse reconhecimento formal, que foi precedido de uma sugestionabilidade, ele é uma prova ilícita. Ora, por que uma prova ilícita? Porque esse reconhecimento, ele não é um reconhecimento admissível. Ele não se presta à instrução daquele caso penal. E aqui nós precisamos aplicar o regramento constitucional, lá do artigo 5º, no sentido que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E se nós formos ao Código de Processo Penal, nós temos a regra do desentranhamento dessa prova daquele caso penal. Isso para não ir muito longe e discutir outros efeitos dessa ilegalidade, por exemplo, quanto à contaminação do próprio julgador que teve contato com esse ato de reconhecimento, né, que são discussões muito presentes no atual momento em termos de reformas legislativas oriundas do pacote anticrime. O fato é que essa sugestionabilidade anterior a um ato formal de reconhecimento, porque ela interfere na memória e a memória ela não está submetida a regras que seriam regras meramente formais ou jurídicas de aproveitamento desses atos, essa memória, uma vez maculada, ela não pode servir de fundamento para a instrução daquele caso penal. O que se tem diante dessa situação anterior de sugestionabilidade é a perda de uma chance probatória. Então, é preciso reconhecer essa ilegalidade e, no caso concreto, afirmar que o Estado, e especialmente a figura do acusador, perdeu a chance de produzir aquele meio de prova. Por quê? Porque outras esferas não observaram aqueles procedimentos que seriam procedimentos regulares para a preservação da memória naquele caso penal. Um outro aspecto que já foi abordado por alguns expositores, mas eu gostaria de retomar, é que, no aspecto prático, concreto, do funcionamento do sistema de justiça, o reconhecimento fotográfico é, sim, um meio factível e cientificamente adequado para a produção dessas informações. Ou seja, no mundo concreto, é muito difícil se realizar um reconhecimento presencial que observe aquelas demandas, por exemplo, em termos de alinhamento justo.
É muito difícil em uma delegacia de polícia ou em uma vara criminal conseguir, naquela circunstância concreta, produzir um reconhecimento presencial que observe o diploma normativo, ainda desatualizado, do 226 do nosso Código de Processo Penal, e, ainda mais, os achados científicos da psicologia do testemunho. Então, insisto nesse ponto novamente. O reconhecimento fotográfico, que não se confunde com álbum fotográfico, que não se confunde com o reconhecimento facial promovido por programas computacionais, como já demonstrado na exposição que me antecedeu. Esse reconhecimento fotográfico, por si só, ele não é menos confiável ou menos seguro do que um reconhecimento presencial, desde que, obviamente, observados os critérios que são estabelecidos pela ciência para a produção desse ato. Observados os critérios que são critérios que devem estar presentes antes do reconhecimento, as instruções a serem fornecidas, durante o reconhecimento, um alinhamento justo, um número plural de fotos, que não haja nenhum destaque em relação a alguma delas, e mesmo aqueles atos que são atos posteriores ao reconhecimento, como a ausência de feedback e, claro, a gravação integral desse ato de reconhecimento. Bom, eu falei de alguma maneira, ainda que muito breve, sobre a admissão, sobre a produção, e agora eu falaria sobre a valoração desse meio de prova, que é o reconhecimento de pessoas. É preciso romper com a hipervaloração ou a sobrevalorização do reconhecimento de pessoas. Nós ainda não conseguimos superar uma espécie de raciocínio inquisitivo ou mentalidade inquisitória que pressupõe que a confissão e, por via indireta, também o reconhecimento de pessoas seriam suficientes para o arbitramento de responsabilidade criminal. Nós ainda não superamos uma espécie de hierarquização, uma espécie de sistema de provas tarifada. Nós ainda estamos muito atrelados a essa noção, que não tem nenhum respaldo científico. É preciso enxergar o reconhecimento, reconhecer que, observados os critérios necessariamente previstos pela ciência para a sua produção, ele pode sim instruir um caso penal de forma válida, mas o reconhecimento de pessoas não pode ser nem o ato inicial de uma investigação, nem sequer o ato decisório fundamental sobre a responsabilidade penal de alguém. Então, é preciso ter uma atitude epistêmica um pouco mais cética em relação a esse reconhecimento de pessoas. E já me encaminhando para o meu final, porque eu sei que meu tempo está se encerrando, eu pontuo alguns desafios para novas práticas no campo do reconhecimento. É claro que, em um plano normativo, nós precisamos superar a redação do artigo 226. É preciso, no contexto de um novo Código de Processo Penal, ou insistindo nas problemáticas reformas parciais, uma nova redação do artigo 226 que não mais é condizente com os achados científicos. Além disso, nós precisamos de protocolos que sejam protocolos interinstitucionais, especialmente direcionados aos órgãos policiais, ao Ministério Público e ao Judiciário, para que eles entendam exatamente qual que é a função deles em relação a esse meio de prova em um caso penal. Isso que já existe em contextos estrangeiros há bastante tempo, mas por aqui nós ainda temos uma certa dificuldade. No plano cultural, porque é preciso superar aquele fetiche normativista, é claro que uma reforma legislativa não produz por si só novas realidades, ela é necessária, mas ela não garante uma cultura que seja uma cultura preocupada com critérios racionais e critérios científicos para admissão, produção e valoração do reconhecimento de pessoas.
aqui é indispensável que o judiciário assuma o seu papel de garantidor. Aliás, hoje é o dia em que, no Supremo Tribunal Federal, se realizam as audiências públicas a respeito do juiz de garantias, né? E é preciso, sim, implementar o juízo de garantias, que o judiciário assuma essa função de controle da legalidade na investigação criminal e, obviamente, também no processo penal, e daí não é possível ser complacente com nulidades, com invalidades, e sim reconhecê-las, porque isso promove um novo desenho do sistema de justiça criminal. É preciso também uma capacitação dos atores do sistema de justiça criminal, policiais, membros das defensorias, da Ordem dos Advogados do Brasil, membros do Ministério Público, da magistratura, precisam compreender o que são essas questões relacionadas à memória e passar a atuar de forma mais conduzente. E, por fim, é preciso não se esquecer de um plano operacional concreto. É necessário que se tenha condições mínimas de infraestrutura, é preciso investimento público para que algumas alterações sejam promovidas nesse universo de práticas. Por exemplo, se o reconhecimento de pessoas deve ser gravado, é preciso que os órgãos policiais e outros tantos órgãos tenham instrumentos mínimos que possam promover essa gravação integral para assegurar uma espécie de accountability quanto ao desenvolvimento desse caso penal. Com isso, no limite do meu tempo, eu dou por encerrada a minha intervenção, mais uma vez cumprimentando o Conselho Nacional de Justiça por esse grande seminário e por essa importante iniciativa. Fico à disposição dos colegas para novos diálogos. Muito obrigado.